Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Todos encontraram Salmo de número 1, amém? Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Acompanhe a leitura. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar novamente ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir neste momento e abrir os nossos olhos e, de fato, fixar essa mensagem em nosso coração. Amém? Vamos orar. Deus, eu te agradeço pelo privilégio de nós termos este momento aqui, podendo cultuar o teu nome, podendo ouvir a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ensinar a tua igreja, possa consolar, possa exortar a tua igreja através da tua palavra, assim como o Senhor fez comigo, Deus, durante a semana, preparando, Senhor, a exposição dessa mensagem, Pai. Que eu possa ser apenas um canal, Deus, para a tua igreja, e que nada que eu venha falar seja meramente as minhas palavras, Deus, mas que o Senhor possa me usar. Que de fato, Deus, nós possamos sair daqui com o coração moldados através da tua palavra, Deus. Que nenhum outro ensino possa substituir a tua palavra. Pai, nós confiamos que ela é poderosa para transformar, assim como já tem transformado as nossas vidas, Deus. Abre os nossos olhos, o nosso coração, e que o Espírito Santo, Deus, possa nos convencer, Pai, das falhas que nós temos cometido, dos erros que nós temos cometido contra Ti, que a gente possa glorificar o Teu nome, Deus, em comunhão, todos, Deus, como o corpo de Cristo. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, essa mensagem no livro de Salmos, ela surgiu há algumas 3, 4 semanas atrás, quando eu estive em Angra dos Reis com o tio Dirceu e o irmão Valdemar, num módulo do Prega a Palavra. Eu fui para lá, não a passeio, né? Angra dos Reis, geralmente o pessoal vai para passeio, não fui para passeio. Eu fui fazer um módulo do Prega a Palavra. E por que eu estou falando isso? Porque daqui a 3 domingos, eu acho, nós vamos ter um momento... Tá me ouvindo? Sim? Ok. Nós vamos ter um momento específico sobre o Prega a Palavra na nossa igreja. Então, eu só quero que vocês lembrem disso. Esta pregação de hoje, ela surgiu em um módulo do Prega a Palavra, onde eu passei 3 dias estudando junto com pastores, com missionários, só o livro de Salmos. E a partir disso, hoje eu estou aqui trazendo um resultado disso para vocês. E eu creio que vai ser, de fato, muito edificador para vocês, assim como foi edificante também para mim. Eu queria fazer algumas perguntas retóricas para vocês, mas para vocês pensarem e a gente introduzir um pouco sobre esse texto de hoje. A primeira pergunta é: como que vocês identificam um grupo na sociedade? Eu vou dar um exemplo. Como que vocês identificam que uma pessoa faz parte de um grupo de motoclube? Existem algumas características que você olha para alguém e fala: eu acho que essa pessoa faz parte de um motoclube. Uma delas é o quê? O colete. Se você vê uma pessoa de colete, geralmente o colete preto, né? Eu e Sara, nós temos um amigo que faz parte de um motoclube, é a farda dele. Para onde ele vai, ele está com esse colete. E ele prefere andar de moto do que qualquer outro tipo de transporte. É característico dele. Se ele está com aquele colete, ele faz parte de um grupo. E a gente consegue nitidamente ver. Aquele cara, ele faz parte de um motoclube. Existem outros grupos que a gente consegue identificar através do sotaque. Eu acho que aquela pessoa ela é do Nordeste, ela fala diferente. Aquela pessoa é do Sul, ela tem um sotaque diferente. Existem outros grupos que a gente não consegue identificar só olhando. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, até falei com a irmã Marinete, eu estava lá na Piba, falando com o pastor Jeremiah, e eu vi a irmã Marinete lá no grupo de artesanato, correto? Se você olha para a irmã Marinete, só olha para ela agora, você consegue identificar que ela faz parte de um grupo de artesanato? Não tem como. Se eu conversar com ela, no dia do bazar, se eu visse ela ali na mesa com os artesanatos, então ela faz parte de um grupo de artesanato, ela se encontra com outras mulheres, inclusive aqui também, correto? Por que eu estou querendo falar isso?
todo grupo tem uma identificação. Todo grupo, eles se juntam e falam assim, nós vamos ser conhecidos por essa característica. Ou as pessoas de fora olham e falam assim, essa pessoa faz parte daquele grupo porque ela tem essa característica. Nós fazemos parte de um grupo um pouco diferente desses outros grupos. Talvez você esteja inserido num motoclube, talvez você esteja inserido num grupo de artesanato, mas antes desses grupos, você faz parte de um grupo específico que a gente tem dificuldade, às vezes, de buscar a semelhança. Às vezes a gente tem dificuldade de falar assim, olha, eu sou desse grupo porque eu faço isso, isso e isso. Eu sou desse grupo porque eu penso dessa forma. Que grupo é esse? O corpo de Cristo. A família de Cristo. Nós fazemos parte desse grupo. O que é que nós temos em comum? A não ser Cristo. Dificilmente a gente vai ter alguma coisa em comum. A não ser Cristo. O nosso grupo ele é um pouco diferente porque os outros grupos eles começam com uma semelhança. O nosso não. O nosso grupo, primeiro, ninguém queria participar dele. Por você mesmo, você não estava nesse grupo. Isso é um fato. Nós vamos ver isso mais na frente. Os outros, as pessoas, elas se candidatam, elas participam de um processo. O motoclube, por exemplo, são alguns anos que a pessoa tem que participar das reuniões até conseguir um colete e dizer, aquela pessoa é do motoclube. O nosso não. O próprio líder do grupo nos atraiu e a partir disso nós temos algumas coisas em comum. Só que hoje, quando a gente vai para a mídia, quando a gente vai para as TVs, para os filmes, os crentes, que são geralmente a forma como que o mundo conhece a igreja, eles têm características que às vezes não é realmente o que nós somos. Então, exemplo, se você vai no Nordeste, quem é o crente? É o homem que anda com roupa social. É a mulher que anda com saia longa, com o cabelo longo. Para o Nordeste, algumas regiões, isso é característico. Se você vai nos assembleianos, isso é um pouco parecido também. Se você for, talvez, em outra região do país, os crentes são aqueles que não assistem futebol. Eles só assistem The Chosen. Eles só assistem os 10 mandamentos. Eles só assistem coisas que falam sobre Deus. Em algumas outras, o crente é quem? Quem anda com a Bíblia debaixo do braço. Se eu estou com a Bíblia debaixo do braço, então aquele cara é crente. Mas será que a gente pode ficar confortável com essas definições de crente? Será que a gente consegue dizer que de fato crente é isso? Porque, de certa forma, andar de roupa social, um advogado anda. Andar com um livro debaixo do braço, um estudante anda também. Um advogado que quer usar o vade-mecum, ele é mais grosso do que a Bíblia, então ele também talvez ande com esse livro debaixo do braço. Assistir só coisas que edificam, eu conheço pessoas que não vão à igreja, mas que amam The Chosen, que amam os filmes sobre Jesus, os filmes que falam sobre a paixão de Cristo. O que será de fato, então, que nós podemos falar e fazer? Eu sou do corpo de Cristo, por isso, por isso e por isso. Eu acredito que não são só essas coisas. Essas coisas elas podem ser facilmente imitadas, elas podem ser facilmente ludibriadas. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai tratar exatamente sobre isso. Quem são os justos do Senhor? Quem é a família de Cristo? E quem não são essas pessoas? Qual que é a diferença desses dois grupos? Será que são as vestimentas? Será que são o modo de falar? Será que é o modo de agir? Ou será que existem coisas mais profundas e, de fato, essas coisas são as coisas que nos diferenciam dos ímpios lá fora? É isso que nós vamos ver no texto de hoje. Então, dando um breve resumo sobre o livro de Salmos, eu já falei algumas vezes que toda vez que eu venho aqui, quando eu estava vindo, o Gideon perguntou se era eu que ia pregar, eu falei sim. Aí ele falou, você vai continuar em Gênesis? Eu falei, toda vez que eu vou lá, eu quebro a sequência que tá sendo exposta. Hoje nós vamos ficar em Salmos, nos próximos domingos voltamos em Gênesis e em Romanos também, mas hoje nós vamos dar essa quebra na exposição e vamos falar um pouco sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é um dos livros mais extensos da Bíblia, com 150 salmos, 150 cânticos. Por ser tão grande, ele tem uma distinção que alguns outros não têm. Ele foi escrito por muito mais de uma pessoa. Então nós temos os salmos de Davi, de Salomão, de Moisés, dos filhos de Corá. Então, por ser um salmo tão grande, ele foi escrito por muitas pessoas, inclusive num tempo muito grande. Porque ao passo que nós temos Moisés escrevendo os salmos, nós temos depois do exílio e durante o exílio, salmos também sendo escritos. Então, em média, uns 900 a 1000 anos há de diferença desses dois salmos aqui. De fato, é um livro que foi escrito e demorado para ser escrito. Outra característica dos salmos, você vai ver muito sentimento envolvido.
Por quê? Porque, diferente dos outros livros, os salmos foram feitos para quê? Para serem cantados. Vocês já ouviram músicas mais antigas? Essa própria música que o irmão cantou aqui agora, você vê um certo sentimento envolvido nele. Não são palavras soltas. Se você for ler os salmos, do Salmo 1 até o Salmo 150, você vai ver muito sentimento envolvido. Davi perguntando, por que te abates, ó minha alma? Davi falando, Senhor, eu estou irado, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou com medo. Isso vai acontecer muito. Talvez por isso, Salmo seja um dos livros mais lidos, na devocional das pessoas. Por quê? Eu estou triste, eu abro minha Bíblia, eu vejo um salmo e Davi também está triste. E ele leva essa tristeza para o Senhor. Olha, me identifiquei. Então acontece muito isso. As pessoas gostam de ler salmos porque tem muito sentimento envolvido. E quem que não tem sentimento? Ninguém. Todo mundo sofre. Todo mundo está feliz, todo mundo está triste, todo mundo está com raiva, todo mundo está decepcionado. A gente vai encontrar esses sentimentos nos livros de Salmo. Uma coisa interessante também é que em 1 Crônicas 16, do 4 a 7, Davi, pela primeira vez, ele reúne alguns homens e falam, a partir de hoje, vocês vão adorar a Deus com os salmos na frente do tabernáculo, na frente do templo. Tabernáculo, perdão, das tendas. Isso não acontecia até então. Não tinha um grupo específico de pessoas adorando 24 horas ao Senhor. Davi faz isso. Então, a partir de Davi, todos esses salmos, eles começam a ser cantados todos os dias. E no livro de 1 Crônicas a gente consegue enxergar isso. Então, de forma resumida, os salmos, e aí a gente pode conversar mais sobre isso depois, os salmos são essa junção de vários cânticos de Moisés, de Davi, de Salomão, dos filhos de Corá e de outros que a gente não sabe também quem escreveram, que vão envolver muitos sentimentos, vão ser cantados. Então não achem que simplesmente são poemas bonitos. Não, a congregação de fato cantava esses hinos aqui. Até numa história mais recente, os reformadores conseguiram colocar todos esses salmos e existem igrejas até hoje que só cantam salmos, que não cantam nenhum outro tipo de música, apenas os salmos. Então, de fato, quando a gente fala que são cânticos, eles realmente são cânticos e as igrejas cantam os salmos até hoje. Isso é motivo de gratidão. Então, Deus deixou uma Bíblia completa que tem todos os ensinos e também tem os cânticos para, durante o culto, nós cantarmos elas, assim como os irmãos já faziam há muito tempo atrás. Ok. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi vivia num contexto de guerra. Quem que queria matar o rei Davi? Todo mundo. Tanto os de fora quanto os de dentro. Não era uma vida muito fácil. Ele também não era muito fácil. Ele fez as suas peripécias, ele fez os seus deslizes. Ele teve os seus momentos de fraqueza. Mas no fim da vida de Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito interessante de pensar. Ele era pecador. Mas no processo dele, ele conseguia enxergar Deus moldando o seu coração através do profeta, através das pessoas ao seu redor, e esses cânticos vão falar muito sobre isso. E aí, de fato, a gente chega no nosso texto, no livro 1, Salmo do 1. Esse livro 1, ele vai do Salmo 1 até o 41. Isso é outra característica também. Os salmos são divididos em 5 livros. Os primeiros vai do Salmo 1 até o 41. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, então, no verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos um pouco pensar, então, como que o justo vive. Será que é fazer coisas? Será que é vestir roupas? Será que é colocar a Bíblia debaixo do braço? O que será de fato, então, que o rei Davi pensa sobre isso? Uma outra coisa sobre esse salmo é que ele se classifica dentro dos salmos de sabedoria. Então é como se Davi juntasse toda a sabedoria que ele tem, usado pelo Espírito Santo, e ele escreve esse texto é cantado, mas esse texto é para aqueles que amam ao Senhor, que vão ser moldados pelo Senhor, e que, se forem sábios o suficientes, vão ler esse texto e vão colocar em prática nas suas vidas. Eu espero que o nosso coração esteja com essa abertura. É um salmo de sabedoria e eu quero ser sábio, então eu vou abrir o meu coração para receber essas palavras. Do verso 1 até o verso 3, então, o que o rei Davi ele vai se propor a falar é: quem são os justos? O que eles fazem? Como que eles vivem? E qual o resultado de ser justo? Será que há um resultado de ser justo? Então ele começa com um bem-aventurado.
Onde que a gente consegue ver bem-aventurado? Lá no Novo Testamento. Existe um homem, um pouco famoso lá em Mateus, que ele começa um discurso também falando sobre isso. Bem-aventurado. Quem era? Jesus. Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Quando o rei Davi olha para esse texto, essa canção que ele vai fazer, esse poema que ele vai fazer, ele começa com bem-aventurado. Ele não está só falando feliz é aquele que o seu time ganhou no domingo. Não, porque pode ser que no outro domingo ele perca. Não é feliz aquele que conseguiu comprar uma roupa na promoção. Não, não é sobre isso. Não é uma felicidade que talvez dure 15 minutos, ou que talvez dure um dia, ou um mês, ou um ano. Não. O que o rei Davi está querendo de fato falar é muito feliz. Nossa, se você encontrou esse livro, você é muito feliz. Você encontrou a felicidade. Só nesse Salmo 1, não. Se você encontrou o livro de Salmos, se você leu o livro de Salmos, você é muito bem-aventurado, porque você encontrou a felicidade. Você encontrou homens pecadores, mas que olhavam para os seus sentimentos e levavam ao Senhor e falavam: Senhor, o que é que eu faço com o meu sentimento? E se você entendeu isso, você é uma pessoa muito feliz. Não pouco feliz. Não uma felicidade que vai passar. Você realmente encontrou a pessoa da felicidade. É isso que o rei Davi está querendo falar. Muito feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, se você vem às EBDs e se você vem no culto também, isso já está sendo repetido alguns domingos de forma, eu acho que coincidentemente. Nós temos usado uma palavrinha específica, que o Gabriel vai rir já ali quando eu falar essa palavra, porque ele tem ouvido essa palavra na formação de discípulos, que é o paralelismo. Né? Quando nós vamos para as poesias, principalmente as poesias hebraicas, nós temos o uso do paralelismo. Quando você lê um poema no Brasil, o que é que tem em comum? O que é que rima? As palavras. Eu não vou dar um exemplo de poesia, porque eu vou ficar pensando em palavra que rima aqui agora, mas quando a gente lê uma poesia, quando nós lemos um poema na língua portuguesa, a coisa mais evidente são as rimas de palavras. Quando nós vamos falar dos paralelismos nas poesias hebraicas, e aqui é uma explicação bem simples, não há rima de palavras, mas há rima de ideias. É como se o autor usasse em linhas diferentes, formas diferentes de falar uma mesma coisa, para enfatizar algo ou para contradizer algo. Mas o foco dele é: eu quero que vocês olhem para isso aqui. Então, talvez eu repita 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa de forma diferente. E é isso que ele vai fazer no versículo 1. Ele começa com a primeira afirmação. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Nós precisamos de conselhos? Sim. A Bíblia vai falar sobre a multidão de conselhos? Sim. A Bíblia vai falar sobre o jovem, a criança que ouve o conselho dos mais velhos? Sim. A gente vai ver o apóstolo Paulo dando conselho para o seu filho na fé Timóteo? Sim. A gente vai ver Jesus dando conselho para os discípulos? Sim. Qual que é a diferença, então, dessa afirmação? O justo, ele não anda no conselho dos ímpios. Eu não sou pastor ainda, eu estou no seminário, eu não tomo à frente de nenhuma igreja, mas conversando com os meus amigos pastores, uma coisa que eles sempre afirmam e sempre se reclamam é que, na maioria das vezes, quando os membros da igreja tomam decisões, os últimos a saberem dessas decisões e procurados para falar sobre essas decisões são os próprios pastores. Quando vem até eles, geralmente já vem o estrago feito. Geralmente já vem o pastor: eu tomei essa decisão, não era para eu ter feito isso, mas como é que o senhor pode me ajudar agora, depois que eu já tomei essa decisão? Não que os pastores sejam, de certa forma, gurus, que você tem que... Ele fica na sala dele e tem uma nuvem ali por cima, uma fumaça saindo, você chega, bate na porta e: mestre, guru, qual que é a minha decisão? Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que quem faz esse papel, não de guru, mas de verdade absoluta, é a palavra de Deus. Só que o problema é que nós não vamos nem nos pastores, nem no presbitério, nem nos irmãos mais experientes que nós, e nem na Bíblia. Esse é o problema. É quando nós tomamos decisões simplesmente baseadas em youtubers, baseadas em escritores aleatórios por aí, baseadas em pessoas que não
creem que Deus é o Senhor e Salvador. Esse é o problema. É quando nós fechamos negócios, é quando nós tomamos iniciativas, é quando nós entramos em empregos e faculdades, em relacionamentos. E as pessoas que mais nós ouvimos foram os ímpios. Aí nós temos um grande problema. O que o salmista está querendo falar é justamente isso. O justo, ele não anda no conselho dos ímpios. Ah, mas eu posso ouvir o meu pai? Pô, você pode ouvir qualquer pessoa. Mas no final das contas, quem você vai ouvir e você vai tomar a sua decisão é quem? A palavra do Senhor. A primeira característica do justo é que ele até ouve pessoas, ele conversa com pessoas. Se você é um adolescente, se você é uma esposa que seu marido não é da igreja, se você é uma esposa que a sua mulher não é da igreja, você vai conversar com eles para você tomar decisões. Mas quem vai ser a palavra final? A Bíblia? E é óbvio que há várias nuances dentro disso tudo, mas o foco que eu estou querendo falar aqui é tomadas de decisões na vida dos justos, elas são baseadas através da palavra de Deus. Não através da última notícia que saiu, não através do último artigo científico que saiu, mas através da palavra de Deus. Amém? A segunda coisa, ele não se detém no caminho dos pecadores. É interessante isso. Não se deter significa não ficar, não pousar os pés no caminho dos pecadores. Mais na frente a gente vai ver para onde que leva o caminho dos pecadores. Mas isso é algo óbvio, isso é algo simples de se entender. Nós somos pecadores? Nós somos pecadores. Nós convivemos com pecadores? Nós convivemos com pecadores. Mas por que eu vou ter prazer em olhar para todas as pessoas que estão ao meu redor e eu escolher estar onde pessoas não querem ouvir sobre Deus? Pessoas que não querem falar sobre Deus, que não querem ser amigos de Deus. Não faz sentido, durante a semana, eu falar assim, nossa, eu gosto muito da comunhão com os meus irmãos no domingo, mas chegar na terça, na quinta, na sexta, eu trocar o grupo familiar por qualquer outra programação que não faz sentido nenhum. E é uma obrigação você participar do grupo familiar? Não, não é uma obrigação. Mas se eu posso estar no meio, no caminho dos justos, por que eu escolho estar no meio do caminho dos pecadores? Se eu faço parte de um grupo, por que eu prefiro estar em qualquer outra roda e não naquele grupo específico? Esse nosso amigo que ele faz parte do motoclube, eu acho que a segunda ou terceira prioridade da vida dele é esse motoclube. Ele é casado, ele é cristão, então eu estou colocando essas duas primeiras aqui, mas a terceira é o motoclube. E se tiver alguma coisa do motoclube que não vai influenciar na família e na igreja, ele vai participar daquilo, porque ele se acha pertencente daquilo. E quando a gente pergunta para ele assim, fulano, por que você gosta tanto disso? Ele fala assim, só quem é entende. Ele só fala isso. Só quem é entende. Será que nós temos isso quando nós olhamos para a nossa vida cristã e fala assim, por que você é cristão? E a gente responde, só quem é entende? Será que a gente consegue colocar várias e várias qualificações, qualidades e benefícios de ser parte desse grupo? A segunda coisa que o salmista fala é exatamente isso. Ele não para no caminho dos pecadores, ele anda. Você vai ter familiares, você vai ter amigos, seu trabalho talvez não tenha ninguém que seja cristão lá. Mas você não firma os seus pés ali como algo de, aqui eu estou confortável. Você não consegue estar confortável no meio dos pecadores. Entendendo aqui os pecadores, aqueles que pecam e não querem se arrepender, né? Porque pecadores nós somos também. E por último, ele usa uma outra afirmação. Então ele falou sobre não andar, ele falou sobre não parar, e agora ele vai falar sobre não se assentar na roda dos escarnecedores. É como se fosse de fato alguém andando, alguém parando, está tão confortável que essa pessoa vai se sentar. Se você estiver no Nordeste, você estiver andando em qualquer rua pelo Nordeste, pelo Piauí, na verdade, eu não vou falar o Nordeste, mas pelo Piauí específico, e você parar numa casa, possivelmente, na maioria das vezes, alguém vai falar, pega aqui uma cadeira para você sentar. O que aquela pessoa está falando é, se sinta confortável aqui, você pode sentar aqui, você pode passar a noite aqui, você pode comer comigo aqui. É uma cultura um pouco diferente. Mas se você se sentir confortável, você vai se sentar lá e vai conversar com aquela pessoa. O que o salmista está querendo falar é que um justo, ele não se sente tão confortável assim no meio daqueles ímpios, de pecadores e de escarnecedores. Essa palavra, ela é muito interessante e o salmista ter usado exatamente aqui. Escarnecedor não é simplesmente o reclamão, não é simplesmente o cara que só fala besteiras. Não, escarnecedor é aquele que zomba de Deus. Escarnecedor é aquele que não quer ouvir sobre Deus.
Escarnecedor é aquele que tem repulso sobre tudo que vem de Deus. Imagine que você tem um melhor amigo. E esse melhor amigo, toda vez que ele vê você, ele fala muitas atrocidades sobre seu pai e sua mãe. No mínimo, se você ama seu pai e sua mãe, você vai defender o seu pai e sua mãe e você não vai querer mais andar com aquela pessoa. Por quê? Porque toda vez aquela pessoa, quando vê você, ela não mede esforços de xingar, de zombar da sua família. O que o salmista está querendo falar aqui é que não faz sentido justo sentar numa mesa, sentar numa roda onde as pessoas zombam de Deus, onde as pessoas escarnecem de Deus. Possivelmente, você, eu, já caímos num erro, e eu já fiz isso muito na minha adolescência também, de fazer trocas. Então, eu estou na escola, eu sou o único cristão dali, e eu falo assim, ó, se você for em tal canto, você vai na minha igreja. Se a gente for em tal local, depois eu vou na tua igreja. Se você for ali, se você fizer isso, depois em troca eu consigo ir no culto na sua igreja. Adolescente geralmente faz muito isso. Não caia nesse erro ingênuo de achar que você precisa estar em toda roda de conversa, em todo local, em todo show, em toda partida de futebol, em tudo que a pessoa falar. Faça isso que eu também vou na sua igreja. Nós precisamos sim levar as boas novas. E para isso, talvez, você vá num cinema, você sente na mesa da sua casa para jantar com a sua família e com seu pai, com a sua mãe. Talvez você vá numa partida de futebol, talvez você vá num show, talvez você viva normalmente como as pessoas vivem. Mas não caia no erro de achar que você tem que fazer trocas para garantir que os seus amigos venham até a igreja. Isso significa se assentar na roda dos escarnecedores. Não tem porquê, durante a sua sala de aula, na sua escola que você estuda, você jovem, você já adulto que faz faculdade, estar numa roda em onde as pessoas falam assim, crente, nossa, crente eu não gosto. Crente é chato. Deus, nossa, Deus não existe. Qual que é o sentido de um cristão estar dentro dessa roda e simplesmente estar em silêncio? Não tem. Isso vai contaminar você. Isso vai transformar o seu coração. Nós precisamos estar nesse meio para fazer alguma diferença. Se você não faz diferença, saia dessa roda. Porque no final das contas você vai ser um escarnecedor. O salmista usa 3 afirmações. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele usa essas 3 afirmações para falar uma mesma verdade. Você que é justo. Você não pode viver confortavelmente no meio dos ímpios. Ou você faz a diferença, ou você sai de lá. Ou você de fato muda aquele contexto, ou aquele contexto vai mudar você. Muitas pessoas hoje acreditam, e um exemplo prático meu, quando eu entrei dentro da universidade, eu fui estudar na Universidade Federal, que a Universidade Federal é o local de criar gente que não presta. Ali, se você entra, pode ter certeza. Eu pago uma faculdade para o meu filho, mas eu não boto ele na federal. Ué, mas, ok, existem muitas coisas erradas? Muitas coisas erradas. Eu consigo listar várias coisas aqui. Mas eu tenho certeza que a real afirmação, na verdade, eu não eduquei meu filho não é crente de verdade, e se ele for para lá, ele só vai expor tudo o que ele já era antes de entrar na faculdade, na universidade federal. Mas é mais fácil eu fazer o quê? Não, meu filho não vai se envolver nesse meio. Se de fato seu filho for fraco na fé, não é muito bom não. Mas o caminho é esse? Evitar? Não, o caminho é o quê? Eu vou ser um cristão maduro. Eu vou ser um cristão que conhece a palavra de Deus para no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, quando os meus amigos perguntarem, quando a minha família perguntar, eu falar, sim, esse é o Senhor. Sim, isso é a vida justa. Sim, isso aqui que você faz é errado, é pecaminoso. Essa é a vida do justo. Ele anda no meio dos pecadores. Talvez ele se assente na roda, no sentido de estar sentado. Talvez a roda dos escarnecedores seja a mesa de jantar da sua casa, em que só você é cristão. E que todas as outras pessoas zombam de Deus. Você não vai sentar com ele? Você vai sentar. Mas para quê? Para levar a verdade de Cristo. Para levar o evangelho de Cristo. Até aqui, o salmista falou coisas que parecem boas, até nos diferenciam dos outros grupos. Mas me parece fácil ainda isso. Porque uma pessoa, imagina aquele jovem que não é crente, mas que foi criado com bons princípios. Talvez ele não vá em festas, talvez ele se vista bem, talvez ele tenha um bom relacionamento com todo mundo, ele honre seu pai, ele honre sua mãe, talvez ele não fume, não beba, não use drogas. Isso não significa que ele é crente. Então talvez ele consegue até talvez praticar, de certa forma,
Essas três afirmações, de não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, de certa forma, talvez ele consiga fazer mais ou menos essas coisas. Talvez você conheça pessoas que você fala assim, só falta ser crente. Às vezes a gente usa essa afirmação, né? Como se só falta ser crente. Não. E falta tudo, então. Se ele só falta conhecer a Cristo, falta tudo na vida dele. Mas por que a gente usa isso? Porque tem pessoas que são boazinhas. Tem pessoas que são muito educadas, que são muito certinhas. E que para elas só faltam Cristo. Só faltam tudo, só faltam Cristo. Se a gente parasse aqui, a gente poderia cair no legalismo, então. De falar assim, não, então ser crente é não me envolver, então, com as pessoas do mundo, então eu vou vir para a igreja. Tudo de programação eu vou estar aqui na igreja. Não, então se ser crente é só ouvir conselho dos justos, então tudo que eu vou fazer, eu vou perguntar para o pastor, eu vou perguntar para o presbítero, eu vou perguntar para os irmãos mais velhos, eu vou na Bíblia. Então também é não sobre se assentar. Então toda vez que a minha família chegar na hora do jantar, eu saio do jantar e vou comer no sofá. A gente ia cair no legalismo de achar que ser justo é fazer coisas. E não é. Essa parte aqui é fácil, porque dá para mascarar. Dá para subir no altar, no púlpito e cantar, dá para servir na cantina, na salinha das crianças, no berçário. Dá para ir para um seminário e todo mundo pensar assim, nossa, tá indo para um seminário, vai ser um pregador, vai ser um pastor, vai ser um missionário. Todas essas coisas dá para mascarar. E aí o salmista vem para o capítulo 2. E no capítulo 2 ele fala algo que não tem como mascarar. Ele fala algo que divide os legalistas daquelas pessoas que de fato são justas, que de fato creem em Deus. Tudo isso aqui é importante, nós devemos fazer. Mas todas essas três coisas, elas podem ser, de certa forma, mascaradas. No verso 2, não tem como. Então nós chegamos no verso 2. Diz assim, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele começa falando sobre coisas que os justos não devem fazer. E agora ele fala um pelo contrário, ou seja, eles não fazem isso, pelo contrário, eles fazem isso. A primeira coisa que o justo não faz é não andar perto do ímpio. Ele está distante do ímpio. Mas a segunda coisa, e mais importante ainda, é que ele está perto de Deus, ele está perto do Senhor. Pelo contrário, o seu prazer. É muito interessante a gente focar especificamente nessa palavra em específico, o seu prazer. Talvez, quando você chegou na igreja, e não sei se nessa igreja ou na igreja que você se converteu, ou nas suas leituras, você foi ensinado, e muitos pregadores fazem isso, de que ser cristão é abdicar de tudo. Ser cristão, na verdade, é você tirar todo o prazer que você tinha na sua vida e agora você vai ter uma vida pacata. Uma vida de crente é uma vida sem felicidade, é uma vida de renúncia. E aí lá no céu, um dia, você vai ter a verdadeira felicidade. De certa forma, nós precisamos fazer renúncias. De certa forma, a nossa vida para o mundo vai ser uma vida pacata. Só que quando eu afirmo isso, de que eu estou abrindo mão de tudo que é de bom que tem lá no mundo para ter uma vida de cristão, eu estou dizendo então que Deus não há, em Deus não há prazer. Eu estou dizendo então que a vida cristã, a vida em comunhão com a igreja é uma vida chata. E aí eu crio um fardo sobre tudo que eu vou fazer aqui. Porque se o prazer está lá fora, é muito mais fácil eu estar lá. É melhor estar lá. E a gente canta música sobre isso, a gente assiste filmes sobre isso, a gente ouve pregações sobre isso. Isso vai alimentando o nosso coração. Imagine na cabeça de um jovem, então, que ele cresce ouvindo isso. Nossa, eu cresci na igreja, mas parece que o prazer de fato está lá fora, porque aqui é só renúncia, 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 renúncia. O que o salmista está falando é, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Há prazer na lei do Senhor. O que o salmista está deixando bem claro aqui é que há prazer em ser um crente, em ser um cristão. O que nós precisamos entender é onde nós buscamos, onde nós encontramos esse prazer. Nós vamos fazer renúncias? Vamos fazer renúncias. Talvez se você não cresceu, não nasceu na igreja, vai ser difícil para você. Quando você começar a ter que tomar decisões em não fazer mais práticas que eram prazerosas, mas que agora não fazem mais sentido para você. Mas quando você entender que em Deus você tem prazer ilimitado, muda a perspectiva da sua vida. Você não acha que você está trocando um grande banquete agora. Você percebe que, na verdade, você está recebendo um grande banquete e deixando de comer lixo lá fora. Essa é a realidade do cristão. É assim que nós devemos ver. Se toda vez que eu tiver que fazer uma decisão,
Eu achar que eu estou trocando um banquete lá fora por uma pequena coisinha aqui dentro, eu não entendi muito bem como é a vida cristã. No justo, há prazer. Por ele mesmo? Não. Na lei do Senhor. Na lei do Senhor há prazer. E, de certa forma, isso é difícil entender. Por que é difícil entender? Porque nem todos os dias nós acordamos com vontade de ler a Bíblia. Nem todos os dias nós acordamos com vontade de orar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de vir à igreja, de vir na formação de discípulos, na EBD, de participar do grupo familiar. Mas eu duvido muito de que, após você fazer essas coisas, você se arrependeu. Eu duvido muito, depois de ir no grupo familiar, você fala assim, nossa, eu sabia que eu não tinha que ir. Eu sabia que não era para eu ter lido a Bíblia. Eu sabia que não era para eu orar. Foi chato, foi ruim. Dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente você vai buscar ao Senhor e depois de buscar ao Senhor você vai voltar com a afirmação de que eu poderia ter feito outra coisa. Eu poderia ter assistido um filme. Eu poderia ter lido um outro livro do que a Bíblia. Dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque na lei do Senhor há prazer. Isso não é uma afirmação vazia. Isso você pode vivenciar na sua vida. Eu tenho certeza que se eu passasse o microfone para cada irmão, eu poderia falar, não, teve um dia que eu estava triste, que eu estava desanimado, e eu fui até a palavra do Senhor, e eu orei ao Senhor, e eu chorei ao Senhor, e eu fui reanimado, e eu tive prazer, e aqueles momentos que eu estava com a igreja em comunhão, foi muito bom. Existiriam vários testemunhos dessa parte. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o prazer está no Senhor. Tudo que está lá fora são prazeres momentâneos. O que é que Jesus fala para a mulher samaritana quando ela encontra ele no tanque? Se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Qual era o contexto daquela mulher? Casamento atrás de casamento. Marido atrás de marido. E Jesus chega para ela e fala, eu tenho um prazer. E se você tomar dessa água, se você receber esse prazer, você nunca mais vai querer casar com 500 homens. Porque a sua felicidade não vai estar mais no casamento, vai estar onde? Em mim, em Jesus. Ele estava falando isso para ela. O próprio Jesus afirmou isso. O que nós precisamos fazer no nosso dia a dia? Buscar esse prazer. E o salmista, ele conclui falando o quê? Já que há prazer na lei do Senhor, o que é que o justo faz? Medita nessa lei de dia e de noite. Você já presenciou uma pessoa que tem vício em alguma droga, em bebida, em qualquer tipo de vício em abstinência? Ela busca aquilo incessantemente. Ela mata e morre por aquilo. Se você tem o desprazer de na sua família ter alguém que tenha esse tipo de vício e afeta toda a família, você percebe o quão difícil é essa luta. Porque aquela pessoa ela não mede esforços para conseguir saciar aquela fome dela, para conseguir saciar aquele prazer que ela quer ter. O que o salmista está falando é, o ser humano tem um desejo por ter prazer todo dia e toda hora. O que é que ele vai fazer então, já que ele encontrou onde está esse prazer? Meditar na lei do Senhor. É fácil fazer isso? De certa forma, não. Porque a gente inventa algumas desculpas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho disposição. Eu não tenho os recursos necessários. Esse horário é ruim para mim. Hoje eu tô triste, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar. Nós inventamos desculpas. O nosso coração vai nos enganando. Mas nós temos uma verdade. Na lei do Senhor, na palavra do Senhor há prazer. O que é que eu preciso fazer então? Buscar esse prazer na lei do Senhor. Na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos. Quantas vezes nós não, de fato, percebemos a importância de estar junto com os nossos irmãos e ver o prazer que há nisso? Quantas vezes nós sentimos sozinhos e recebemos mensagens, orações, aperto de mão, abraço de irmãos que falaram, eu estou com você. Porque Cristo falou que eu estou com você. Porque Cristo um dia morreu por nós, agora eu posso contar com você e você pode contar comigo. Há prazer na vida do crente. Você precisa deixar isso em evidência. Porque senão, tudo... Oi? Não? Sim? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Ah, ok. Houve alguma interrupção aqui. Tudo que você vai ver lá fora, você vai falar assim, não, então eu prefiro aquilo. E aí o adolescente não vai querer vir mais para a igreja, o pai não vai querer vir mais para a igreja, o filho, a mulher, porque lá fora é melhor. Mas a gente precisa ter essa noção. Há prazer na vida cristã. Há prazer no Senhor. O que é que eu preciso fazer? Buscar. O que é que eu preciso fazer? Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Então você percebe que há uma diferença entre simplesmente não andar com os ímpios, mas andar com Deus.
não andar com os ímpios, o menino certinho da escola não vai andar com a galera da bagunça. Mas isso não significa também que ele está andando com Deus. Aquele homem, aquela mulher que entendem eticamente o que é certo e errado, talvez não vão ser uma família da bagaceira, da festa, da briga. Talvez a criança não nasça, não cresça num ambiente caótico. Mas isso também não significa que aquela criança vai nascer num ambiente que Deus está presente. Então, ser justo, e o que Davi está querendo trazer aqui não é só não é só se afastar do ímpio, mas ao passo que eu me afasto do ímpio, me aproximo de Deus. E isso tem um resultado. O resultado ele vai trazer lá no verso 3. Ele quem? O justo. É como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. O justo é uma árvore plantada junto a uma corrente de água. Eu não sei se você já viu essas plantações que são feitas próximas dos rios, próximas de lagos, próximas de uma correnteza de água. Lá no Piauí isso é muito comum. Lá no Piauí, geralmente as lavouras de arroz, elas são feitas na beira do rio. E por serem feitas na beira do rio, estrategicamente, os homens que cuidam daquilo, as mulheres que cuidam daquela lavoura, elas só têm um trabalho, que é de podar, de olhar, de ver se está no tempo de botar a semente, se está no tempo de tirar o arroz, porque sobre a parte de aguar, de irrigar, ela não precisa fazer. Por quê? Porque o próprio rio que está ali do lado vai fazer esse trabalho. Então, estrategicamente, esses homens que trabalham na roça lá no Piauí, eles fazem isso, eles olham para onde tem o rio e lá eles conseguem colocar as suas plantações, seja de milho, de abóbora, de arroz, de forma estratégica. O que o salmista está falando aqui é exatamente essa prática que esses homens fazem. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Ele não vai precisar ser irrigado por ninguém. Ele não vai precisar da chuva. Por quê? Aquele próprio rio que está ali perto vai fazer esse papel. Quem que se colocou lá? Foi a árvore que se colocou lá? É você que fala assim, eu quero buscar o Senhor, então eu vou fazer tudo que o Senhor se agrada. Não. A gente vai ver um pouco mais na frente que nós não faremos nada disso por nossa própria força. Ela é como uma árvore plantada junto ao rio. Alguém plantou aquela árvore lá. E não foi você. Porque você é a árvore. A árvore não faz nada. A árvore só é plantada e cresce e dá fruto ou murcha. Alguém colocou aquela árvore lá. No devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. O justo não precisa buscar prazeres lá fora. Ele não precisa receber água de outra fonte. Porque a própria fonte está ao seu lado, alimentando ele. É essa árvore. E não só isso, tem resultados. Os dois resultados. No seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Como que então, depois de todo esse processo, eu vou olhar para alguém e vou falar, ali é um crente, ali é um discípulo de Jesus. Pelos frutos, pelo rosto, pelo sorriso no rosto, pela vida, que mesmo difícil, que mesmo com problemas, a pessoa vai falar glória a Deus. Essa é a vida do justo. É uma vida difícil, é uma vida de pecado também, é uma vida de dificuldades, de angústias, de momentos difíceis. Davi vai ter esses momentos difíceis em quase todos os salmos. Mas no final de tudo ele vai falar, glória ao Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que eu não devo ir buscar esses prazeres lá fora, porque aqui mesmo, do meu lado, tem uma fonte jorrando essa água. É como Jesus falou para aquela mulher, você não vai precisar mais beber água. Você não vai precisar ficar procurando o homem para casar, até ser feliz. Você vai ser feliz em mim. Jesus está falando isso para aquela mulher. E além de tudo isso, mesmo nas adversidades, mesmo com ventania, mesmo com tempestade, mesmo com terremotos, as folhas dessas árvores não vão murchar. O cristão vai ficar triste? Vai. O cristão vai perder familiares, vai ter doença, vai ter dívida para pagar, vai ter filho que não quer servir a Deus, vai ter tudo isso. E talvez mais um pouco. O próprio Senhor disse que ele foi perseguido, que ele passou por muita coisa. Nós vamos passar por isso também. Mas apesar de todas essas adversidades, as folhas não murcham. O que significa isso na prática, então? É uma pessoa olhar para mim e ver talvez que a minha vida está um caos. Mas ela olha para mim e fala assim, como que ele consegue? Como que ele consegue sorrir ainda? Como que depois de passar por tudo isso, ele ainda consegue glorificar o Senhor? Olhemos para Jó.
Como é que Jó ainda consegue dizer que ele crê em Deus depois de tudo isso? Porque a água que está aguando a árvore da vida dele não é a água dele mesmo, é a água de Deus. Então essa folha não murcha não porque você é forte, não porque você é resiliente. Talvez você seja, mas porque o Senhor colocou essa força em você. Porque o Senhor, todos os dias, porque você está perto dele, está aguando, está regando. E você está dando frutos, e você está sendo uma árvore frutífera, que a sua folha não murcha. Mas por quê? Por causa da água? Por causa do agrotóxico? Não. Porque existe um rio do seu lado. Esse rio é o Senhor. Isso é motivo de dar glória a Deus. Isso é motivo de se agraciar, de ficar maravilhado. Não é pelo que eu faço. Eu não me plantei lá. Uma semente não consegue abrir um buraco e se jogar lá. Alguém plantou ela lá. O próprio Deus fez isso. Jesus usa uma analogia parecida com essa. Hoje nós vimos aqui na EBD mais cedo. Da árvore dos seus ramos. Os discípulos precisavam estar perto dele, conectados. Essa é a nossa vida no dia a dia. O justo, então, de forma resumida, nos primeiros 3 versículos, ele está distante dos ímpios, ele está próximo do Senhor. Por ele estar próximo do Senhor, então, nós temos alguns privilégios. O primeiro é, nós não precisamos ser aguados por chuva ou por qualquer outra água ou outro jardineiro. O próprio Senhor faz isso. E pelo próprio Senhor fazer isso, a nossa vida, essa árvore, ela vai ser frutífera e a sua folha não vai murchar. Existem 2 aplicações que eu gostaria da gente fixar nas nossas mentes. A primeira é que ser justo não é apenas parecer com o ímpio, mas sim viver perto da lei do Senhor, todos os dias. Então, se até o momento você estava tentando performar algum tipo de personagem, algum tipo de... Eu acho que se eu fizer desse jeito, eu vou parecer muito com aquele irmão que parece ser crente. Isso talvez funcione entre a gente, mas com Deus isso não vai funcionar. Ser justo não é só não parecer com o ímpio, mas é também permanecer na lei do Senhor todos os dias. E outra coisa, ele termina o verso 3 assim: e tudo que ele faz será bem sucedido. Se você usar de má fé e pegar esse texto para falar que todos os seus negócios, todas as suas investimentos, todas as suas decisões vão ser bem sucedidas, não é sobre isso. O que de fato o salmista quer falar é: se o justo se afasta do ímpio, ama a Deus e tudo que ele faz é buscar a lei do Senhor, então tudo que ele for fazer vai ser bem sucedido. Porque há erro na lei do Senhor? Não. Há prejuízos quando nós buscamos a lei do Senhor, prejuízos que eu digo, vão ter prejuízo porque nós vamos perder família, amigos e tudo mais, mas há algo que você faça para o Senhor e que ele fala assim: não, você me obedeceu, mas mesmo assim você vai ser condenado. Não há isso. Então, se tudo que o justo faz é buscar o Senhor, tudo que ele for fazer, ele vai ser bem sucedido. Em coisas materiais, não. Em coisas físicas, financeiras, não. Se a sua vida, a sua meta de vida, a sua missão de vida, você acorda, você dorme, você trabalha pensando em buscar a lei do Senhor, não tem como, no final do dia, você não ser bem sucedido. Porque o próprio Senhor está falando: venham a mim. Eu sou essa fonte de água viva. O próprio Senhor está fazendo isso. Então não tem como nós sermos mal sucedidos nessa busca ao Senhor, porque Ele está se apresentando a nós. Mas, por favor, em nenhum momento, quando vocês forem tomar uma decisão, abrir um negócio, não usem esse versículo específico para isso. Nem outros também, mas especificamente não usem esse. Então, 2 coisas que eu falei. A primeira é: o justo não apenas não parece com o ímpio, mas ele busca estar perto do Senhor. E a segunda coisa é: se tudo que fizermos em primazia estiver buscar o Senhor, seremos bem-sucedidos em tudo. Ok. Então nós aprendemos quem é o justo e o resultado disso. Como é que funciona isso na vida do justo. Mas e o ímpio? Será que o ímpio não consegue se meter ali no meio dos justos e parecer? Porque a gente vai ver na Bíblia que no final dos tempos vai haver joio e trigo no meio de tudo. Sim, infelizmente sim. Há como o ímpio se mesclar ali no meio dos justos, mas não por muito tempo. Nós vamos ver isso nesses próximos 3 versículos. Versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim. Não são assim como? Assim, tudo que a gente acabou de ver que o justo faz. O ímpio não faz isso.
São, porém, como a palha que o vento dispersa. Quem que são os justos? Árvores frutíferas, que as folhas não murcham. Quem que são os ímpios? Palha seca. O que é a palha? Como é que uma folha se torna numa palha? Qual que é o processo? Quando ela não recebe mais água, quando ela não recebe mais nutriente, fica seca. Ela é cortada da árvore e ela cai. Ela é esmagada, ela é pisada. Não tem mais serventia. Só dá trabalho para depois você ir lá com o ciscador e ficar tirando toda aquela palha que tem ali ao redor, sujando o quintal. Esse é o ímpio. Não tem água. Ele busca em tudo. Em tudo que você talvez acha prazeroso que os seus amigos fazem lá fora, ele está nessa angústia de o que eu posso fazer a mais para que eu me torne de novo aquela árvore, de novo, pelo menos eu esteja conectado, mesmo que seco com a árvore. Não tem como. Não tem nenhum prazer, não tem nada que o ímpio consiga fazer que ele chegue e fale assim, nossa, agora eu estou satisfeito. Talvez você pode falar isso por experiência própria. Talvez você já buscou prazeres que você fez e no final você fala assim, ainda falta alguma coisa. Essa é a vida do homem comum, essa é a vida da mulher, da criança, do adulto. Buscar prazer e no final das contas, eu ainda não consegui. Eu ainda estou com vontade de fazer isso. Eu ainda não estou saciado. Por quê? Porque não está buscando na fonte verdadeira. Não está buscando na fonte onde de fato há o prazer. A vida do ímpio é essa. Uma palha que o vento dispersa. O ímpio está distante do Senhor. Assim como a palha é dispersada para longe da árvore, assim como o justo está perto do Senhor, é uma árvore frutífera e aquele rio está regando ela todos os dias, o ímpio não. O ímpio está distante do Senhor. Por quê? Porque quer. Porque faz por onde está distante do Senhor. O ímpio não busca o Senhor e não consegue buscar o Senhor. Essa é uma grande diferença. Os justos, próximos do Senhor. O ímpio, distante do Senhor. No verso 5, vai dizer assim também: por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles estão distantes do Senhor. E talvez eles estejam no meio do povo de Deus, mas não por muito tempo. Porque o que o texto fala é que eles não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Talvez você olhe para alguns amigos, familiares, e você fale assim, Senhor, por que o Senhor não lança o seu juízo sobre essa pessoa? Ela peca deliberadamente e parece que dá certo, parece que ela enganando as pessoas, ela está conseguindo dinheiro, parece que ele traindo a mulher, ele está feliz, parece que ele não criando o filho dele da forma certa, mas parece que parece que as coisas estão andando para ele. Talvez você já se questionou em algum momento de por que com o ímpio dá certo e por que comigo não? Salomão se questiona muito isso no livro de Eclesiastes, se você for ler Eclesiastes. Mas o que o próprio salmista está falando aqui é, não por muito tempo. Haverá um dia em que os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Então talvez hoje, e essa mensagem é para mim e para você, talvez hoje a gente consiga enganar os outros. Talvez hoje a gente consiga ter uma vida dupla dentro da igreja de uma forma e fora da igreja de outra. Mas não por muito tempo. Mas não para sempre. No juízo, isso não vai continuar. No dia da congregação, lá nos céus do justo, esses ímpios não vão estar lá. Isso, de certa forma, pode se tornar amedrontador. Nossa, eu tenho que me consertar. Sim, nós temos que nos consertar. Sim, nós temos que buscar ter essa vida santa, essa vida reta diante do Senhor. Nós conseguimos fazer isso por conta própria? Não, não conseguimos. E sabe o que é que a gente deve temer mais ainda? Porque esse juízo, esse ultimato, não vem de nós mesmos. O que é que garante, no final das contas, que Deus não vai fazer assim? Não, eu amo vocês. Eu amo todos vocês. Até aqueles que não creem em mim. Vamos todo mundo para o céu. Tem gente que pensa assim. Não, Deus não vai ser tão ruim assim, de no final de tudo, não dar uma chancezinha para aqueles que não ouviram falar sobre o seu nome. Deus não é tão ruim assim. Deus que mandou o seu filho para morrer por nós, não, eu acho que eu ainda vou ter uma chance. No finalzinho, eu acho que, igual o ladrão lá, que no finalzinho ele conseguiu uma chance, eu acho que eu vou conseguir também. Sabe por que a gente não deve se apegar a isso? Sabe por que a gente deve temer a esse juízo final? Por causa do verso 6. Pois o Senhor
conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós devemos temer a essa mensagem de que o justo e o ímpio vão ser divididos no final do tempo, não porque isso vai ser natural, não porque eu estou falando, ou o pastor José Hilário fala isso, ou porque um pregador que você gosta fala isso. Quem vai cumprir esse papel é quem? Pois o Senhor, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe o que é perecerá? É ser destruído, é ser aniquilado, é ser acabado. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Por que o salmista está falando que nós não devemos andar no caminho dos pecadores? Porque ele sabe que lá no final, esse caminho vai ser destruído. Esses atalhos, esses becos que os ímpios pegam e que parecem que dá certo agora, no final das contas vai ser o quê? Destruído. Por mim? Não. Por você? Não. Pelo Senhor. Isso, nós deveríamos ouvir essa mensagem e tremer, na verdade, nessa mensagem. Porque isso mostra um abismo enorme entre esse caminho do Senhor e a nossa vida. Se nós formos colocar a risca mesmo, a gente vai ver, meu Deus, eu estou perdido então. Porque eu estou fazendo alguma dessas coisas, eu estou agindo às vezes como um ímpio. Nós devemos sim tremer e temer em relação a isso. Só que um dia, o apóstolo Paulo, ele também teve essa visão. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele chegou a essa conclusão. Ele estava conversando com os judeus e os gentios, e ele estava se questionando, os dois se questionando, não, é melhor ser judeu, é melhor ser gentio, eu sou mais crente que você é mais crente do que eu. Só que aí, ele chega e fala o seguinte, que se conclui? Temos alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão também. Não se vangloriem porque vocês são judeus ou porque vocês são gentios, circuncidados ou não. Todos vocês, independente da nacionalidade, independente do grupo que você faça parte, independente se esse grupo é bom ou não, é numeroso ou não, vocês são inúteis. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Inúteis por quê? Porque vocês não conseguem chegar até Deus de forma sozinha. A força de vocês não conseguem levar vocês até Deus. Nós fazemos parte desse grupo? Sim. Nós não conseguiríamos, por conta própria, chegar até Deus. As nossas escolhas, e sendo bem sincero com nós mesmos, elas são ruins. Ah, mas eu não matei, eu não roubei, mas você era inimigo do Senhor. Você fazia tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E se nós acabássemos aqui, nós poderíamos ir para casa e chorar e se lamentar, porque nós não conseguimos fazer nada. Só que não, o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, ele envia não somente alguém, não somente alguém que vai falar sobre o caminho, mas ele envia o caminho. Ele envia o próprio caminho para nós. E lá em João, no capítulo 14, do 1 ao 7, quando Jesus é questionado pelos discípulos sobre... Nos apresenta Deus, nos mostra esse caminho, o que é que ele fala? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deus é tão gracioso que ele apresenta não só Jesus, mas ele apresenta o próprio caminho para nós. Nós não precisamos, em algum momento, pegar um mapa e tentar fazer um caça ao tesouro de onde está esse caminho. Esse caminho é uma pessoa, ele é Jesus. Nós não éramos justos, nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, porque ele veio até nós, nós podemos falar, hoje eu sou filho de Deus. Hoje eu sou parte da família do corpo de Cristo. E isso é algo que um ímpio não consegue falar. Talvez ele consiga soltar essas palavras. Mas no fim de tudo, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. É uma escolha que precisa ser feita nos dias de hoje, porque ela não traz só consequências lá na frente, ela traz consequências hoje. Por nossa força, nós não conseguiríamos estar aqui. Por nossa força, nós não conseguiríamos ser justos. Se nós fôssemos tentar seguir a lei do Senhor à risca, nós não conseguiríamos. Nós não temos força. Nós somos fracos, nós éramos inimigos de Deus.
E talvez sejamos inimigos de Deus se a sua vida ainda não é moldada através de tudo isso que nós falamos. Mas nós precisamos crer em Jesus, porque Ele é o caminho. Não é um caça ao tesouro. Não é uma troca. Não, é o próprio caminho se apresentando. É como se você tivesse perdido e você estava perdido. E de repente um caminho apareceu. E tinham vários caminhos que levavam à perdição. Só que um caminho apareceu a você e falou: siga por aqui. É esse que traz a salvação. É esse que traz de fato a mudança da sua vida de forma completa. Irmãos, o Senhor, ele guarda o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, ele vai ser destruído. Por causa disso, nós precisamos fazer uma outra coisa também. Se você conhece a Deus, se você é um justo, se você de fato entende a lei do Senhor e medita nela e tem prazer nela, você tem familiares que não conhecem essa lei. Você tem amigos que não conhecem essa lei. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje e você olha e fala assim, eu acho que eu estou do lado dos ímpios. O que nós precisamos fazer, então? Proclamar essa verdade para as pessoas que ainda não conhecem. Se você ama o seu familiar, se você ama o seu irmão, se você ama a sua vida e você está ouvindo isso hoje, você precisa olhar para a sua vida e falar, eu preciso buscar esse caminho. Ele não está escondido, não tem atalhos, ele está aberto. O próprio Deus se revela a nós. E nós precisamos fazer isso com aqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos olhar para a nossa família, para os nossos amigos, para os escarnecedores, para os pecadores, para os ímpios e falar, eu tenho o caminho que consegue tirar essa trave do seu olho, tirar esse pecado do seu coração. Eu não conseguia também, mas por causa que alguém me mostrou, olha, é esse o caminho aqui, nós precisamos fazer isso. Nós não podemos ser omissos, nós temos uma verdade, nós temos a verdade. O justo, mesmo quando ele se distancia do Senhor, quando ele se apega, perdão, do Senhor não, né? Quando ele se distancia do ímpio, quando ele se apega ao Senhor, o que ele aprende do Senhor é, volta no ímpio e fala do meu amor para ele. Porque foi isso que fizeram com você. Alguém investiu na sua vida. Você precisa fazer isso com outras pessoas. Meus irmãos, que nós possamos, a partir dessa mensagem, não termos uma vida dupla. Não termos uma vida de falsidade, de aqui na igreja uma coisa e lá fora outra. Nós podemos enganar nós mesmos, mas ao Senhor não. O Senhor destruirá o caminho do ímpio. Isso são palavras do salmista, isso são palavras do Senhor. Nós precisamos buscar o caminho do Senhor, que Ele mesmo nos coloca à disposição. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça que nos alcançou. Nós queremos te agradecer porque o teu amor um dia nos alcançou e nos trouxe o caminho verdadeiro, Pai. Que nós possamos nos lembrar todos os dias que nós não precisamos buscar prazer mais lá fora, porque no Senhor há prazer. E não somente um prazer momentâneo, Pai, mas muito felizes, Deus. Bem-aventurados somos nós, porque nós podemos ter um prazer que não cessa, Pai. Um prazer que não se acaba, Senhor. Que nós possamos expressar isso para aqueles que ainda não te conhecem, Deus. Que nós possamos, ao ser visto pelas pessoas lá fora, vermos como pessoas felizes, pessoas alegres, Deus, porque nós temos o Senhor em nosso coração. Que nós possamos, Deus, apresentar isso para aqueles que ainda estão buscando prazeres momentâneos, Pai. E que a gente não venha viver como ímpio, Senhor. Que nós venhamos viver como justo, como povo de Deus. Um povo, Deus, que não está apegado com o pecado, mas está apegado com o Senhor. E ao passo que nós se apeguemos ao Senhor, que nós possamos amar, Deus, aqueles que ainda não conhecem a Tua verdade e proclamar ela para essas pessoas, Pai. Que no dia do juízo final, Senhor, nós podemos estar juntos na congregação dos santos, Pai. E que o nosso caminho possa ser eterno com o Senhor, Deus. Nós sabemos e cremos que tudo isso é possível porque Cristo um dia veio, Pai, obedeceu ao Pai e morreu, Senhor, para perdoar os nossos pecados. Que essa mensagem possa estar em nosso coração, Deus. É isso que nós te oramos. Amém.